Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém. Deus seja louvado por seu amor, a sua graça, a sua bondade para com cada um de nós, pela vida de cada um de vocês que estão aí se achegando em nome de Jesus para a nossa escola bíblica online. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã nós vamos estar estudando um tema muito importante da Bíblia. Na verdade, não é um tema em si da Bíblia, é um tema só. Na verdade, nós vamos estar estudando, melhor dizendo, sobre comunicação bíblica, tá? Comunicação bíblica. E você pode deixar suas perguntas, tá? Tanto aí na live, eu estou vendo de algumas pessoas, mas também vocês podem estar deixando a pergunta aí na linha do tempo, e a gente vai estar anotando, e assim que possível a gente está respondendo para cada um de vocês, tá? Então nós vamos estar estudando nessa manhã estarmos estudando hoje sobre comunicação bíblica, em nome de Jesus. E o nosso versículo tema, o nosso texto áureo para esse estudo, hoje está lá em João, no capítulo 8, versículo 32. João capítulo 8, versículo 32 é onde nós vamos começar aqui. Esse versículo ficou muito conhecido ultimamente, nesses últimos 2 anos no nosso país, vamos dizer assim, no Brasil, não pela igreja em si, que é a igreja conhecedora da palavra de Deus, eu creio assim, mas por muitas pessoas devido à citação que o presidente fez muitas vezes, Esse versículo diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas nós vamos explanar nessa manhã, e eu não estou falando desse versículo por causa da citação, tá? Eu estou falando porque o que nós vamos falar nessa manhã sobre comunicação bíblica envolve a questão de conhecermos a verdade que é a palavra de Deus e que é o que liberta o homem. Nós que servimos a Deus sabemos que a verdade para nós é a palavra de Deus, Quando nós falamos de comunicação bíblica, o que devemos compreender, o que devemos entender sobre o que é a verdade, A palavra de Deus, a primeira coisa que quero deixar para vocês, a palavra de Deus é a revelação de Deus ao homem. Sendo assim, a palavra de Deus é o meio pelo qual nós conhecemos a Deus. Então, a maneira mais correta e a melhor forma de conhecermos a Deus é por meio da sua palavra, É por meio da palavra de Deus. Ainda que alguns vão dizer assim: pastor, mas por que nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus e na Bíblia nós vamos encontrar texto até onde vamos ver o diabo falando, outros personagens falando, citações? Porque assim, Deus se revelou ao homem por meio da Bíblia ao longo dos anos, Até ela ser toda redigida e que chegasse a nós. Aprove a Deus colocar aqui textos que são passagens que são importantes para nós conhecermos a Deus, e isso envolve muitas vezes a fala de alguns personagens que não é o próprio Deus. Isso vai mostrar, no caso, o diálogo que houve entre Deus e Satanás, na questão da passagem do livro de Jó. Então, mas isso não deixa de ser a palavra de Deus, porque é o próprio Deus relatando algo que aconteceu e ele se revelando naquela situação, tá bom? Quando nós falamos de comunicação bíblica, o que significa? A comunicação de Deus conosco. Como que Deus se comunica com o homem? Deus comunicou por meio das revelações aos profetas, aos corações, mas Deus deixou por escrito a palavra, porque a escrita é uma das primeiras formas de comunicação, Antes da escrita houve desenho, o homem se comunicava, não era necessária a escrita, mas com a escrita, ela é uma das primeiras formas de comunicação a ser usada como mídia, Como mídia. E em que sentido como mídia? Quando você deixa algo escrito, outras pessoas que vão ter acesso
ao que está escrito, ao texto, elas vão aprender da forma que o autor deixou. Ainda que isso vai implicar um certo conhecimento em oratória, hermenêutica, algumas coisas que eu vou citar aqui, interpretação bíblica, né? Mas nós temos o texto do autor. E isso é diferente do que uma pessoa que conta para o outro, né? Uma pessoa que fala o que ouve com alguém, que é muito importante também. Antes que houvesse a Bíblia escrita, ela era compartilhada por meio da história que era contada e passada de geração em geração. Não estou anulando a importância disso, mas quando o texto é deixado, nós temos uma mídia, né? A mídia escrita, né? A comunicação, por exemplo, para nós entendermos melhor, ela tem origem, né, no termo latino que onde origina a nossa língua portuguesa, para a gente entender melhor, em partilhar algo ou tornar algo comum. Quando nós comunicamos, nós partilhamos conhecimentos, nós partilhamos desejos, nós partilhamos vontades, objetivos, né, que temos. E assim nós nos relacionamos com as pessoas. Então, a comunicação é uma forma de relacionamento. Então, a comunicação bíblica é uma das formas de relacionamento que Deus tem conosco. Por quê? Por meio da Bíblia, Deus fala conosco. E por meio da oração, nós falamos com Deus. Então, veja a diferença. Na comunicação bíblica, na palavra de Deus, Deus fala conosco. Na oração, nós falamos com Deus. E é claro que Deus nos responde espiritualmente, sim, ao nosso coração. Mas tudo aquilo que Deus nos responde, com certeza nós vemos que é algo daquilo que Deus já deixou comunicado. E só vem confirmar no nosso coração muitas coisas que nós, no momento, estamos passando. A Bíblia, ela é a comunicação de Deus conosco. Ele falou, por exemplo, aos homens escolhidos por Ele mesmo, né? E para que fosse transmitido, então, a toda a humanidade, para que se chegasse até nós. Uma das coisas que nós precisamos compreender quando nós vamos estudar a Bíblia é que a palavra de Deus que nós temos em mãos, né? Os originais, os primeiros textos escritos, foi feito por Moisés, ao que tudo se indica. Por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Penta significa 5, então Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia foi feito por Moisés. Então, o que nos leva a refletir? Antes de Moisés, não se tinha os textos para estudos, mas se contava por meio de geração em geração, o que havia acontecido. Com certeza, Moisés aprendeu também o que foi contado pela sua família hebreia, né? Mesmo ali no Egito, mesmo sendo ensinado na casa de Faraó, depois Moisés ele foi ouvindo as histórias que eram contadas pelos seus familiares ali da sua casa. Mas em si, nós devemos pensar que antes de Moisés, eles não tinham assim, nada escrito como o povo passou a ter depois de Moisés. Então a Bíblia é essa comunicação de Deus conosco. Agora precisamos compreender uma coisa. Quando eu falei aqui primeiramente no texto de João 8,32, né? João 8,32, para quem está chegando aí na live, é o texto áureo. E eu citei que esse texto, nos últimos 2 anos, foi muito citado, e tem sido citado pelo presidente, mas não é o motivo pelo qual a live está sendo feita, mas muitas pessoas passaram a ouvir. Então diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade para nós é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a comunicação de Deus conosco. Como que nós conhecemos a Bíblia? Qual é a melhor forma? Lendo? Sim, você precisa ler para conhecer. Mas também a pessoa pode conhecer ouvindo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então,
hoje nós temos várias ferramentas de mídia, né? Várias ferramentas de comunicação, onde nós temos a Bíblia impressa, né? Que a primeira Bíblia impressa, não vou entrar aqui nos detalhes, mas através da prensa de Gutenberg, né? A partir do ano de 1500, a Bíblia passou a ser prensada, né? O papel prensado, e nós temos esse conteúdo escrito de uma forma diferente, que era na antiguidade. Temos a facilidade de termos todos os livros reunidos em um único livro. E por isso que a Bíblia se chama Bíblia, porque Bíblia, a palavra Bíblia de biblions, né, seriam a reunião dos pequenos rolos ou dos pequenos livros, né? Então a Bíblia é o compêndio, o ajuntamento de todos esses livros que foram escritos por mais de 40 autores diferentes, né? E reunidos, né? A importância de saber que muitos autores escreveram a Bíblia vivendo em épocas diferentes, com centenas de anos, muitas vezes, de diferença, e escreverem no mesmo pensamento, isso nos leva a compreender que por trás desses escritores, que nós falamos autores, mas na verdade eles são escritores da Bíblia, há um único autor, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que trouxe a mensagem ao coração de um escritor e ele escreveu. Então Moisés não é o autor da Bíblia, tá? Ele é o escritor, por isso nós falamos assim dos 5 primeiros livros. Ele não é o autor do Pentateuco. Se qualquer homem for colocado como autor da Bíblia, aí passaria-se interesses em comum daquela pessoa passar o que ela mais desejava passar no seu texto, né? Eu sou escritor e também sou editor. Eu aprendi mais editando livros de outras pessoas do que escrevendo meus próprios livros. Claro que para escrever os livros a gente tem que estar no pensamento, no estudo daquilo que a gente vai fazer. Mas quando a gente está editando um livro, quando nós estamos editando um livro, nós examinamos melhor. Nós queremos passar a comunicação daquele autor de uma forma que muitas pessoas entendam. Não seja só uma pessoa de um estado ou de outro. E cada autor em si, ele tem uma forma de falar, uma forma de escrever. Cada escritor, né, cada autor, ele tem uma forma de escrever. E o editor, ele não vai mudar o pensamento do autor. Ele vai, no máximo possível, escrever para que todos entendam. Por isso que a Bíblia, a gente fala que tem várias versões. As versões não podem mudar o pensamento do autor. As versões é para que se cheguem a nós de uma forma que todos nós possamos compreender na nossa própria língua. Eu sempre cito o exemplo aqui no Brasil da questão do que se fala no Sudeste, ou no Sul, ou no Norte ou Nordeste. Há uma diferença em algumas palavras, né? Mesmo na nossa língua portuguesa, se uma pessoa vai para Portugal, vai se ter palavras que no nosso país vai ser até palavrão. Então a gente precisa examinar, o editor faz isso. Então, quando os escritores escrevem a Bíblia, eles escrevem no pensamento original de Deus. As versões, elas foram ao longo dos tempos trazidas para que nós entendêssemos na nossa própria língua, mas elas não podem mudar o sentido original do texto. Agora, ler é importante, mas examinar é melhor. Aí uma pessoa pode dizer assim, então, quando eu estou lendo, eu não estou estudando a Bíblia? De certa forma, sim. Mas você também pode não estar se você estiver fazendo uma leitura casual. Uma leitura sem parar, sem obedecer vírgula, sem obedecer pontuação nenhuma, sem meditar, né? Você pode estar lendo, e é importante ler, tá? É necessário. Ninguém vai examinar um texto sem ler, né? Ele precisa ler para poder examinar, mas por que o exame ele é melhor? E por que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos orientou em examinar, né, a palavra de Deus, quando ele diz, examineis a Escritura, porque vós encontrarão nela palavras de vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando Jesus ele nos diz isso, que o exame é melhor. Por que examinar a Escritura?
Porque o exame é algo detalhado. O exame é algo detalhado. O exame é bem diferente de nós fazermos uma leitura simples, tá? E de repente não meditarmos nela. Quando uma pessoa vai ao médico e ela está com alguns sintomas de alguma doença qualquer, ou seja lá o que a pessoa estiver passando, ela vai falar para o doutor o que ela está sentindo. O doutor, observando ali alguns sintomas que ele já tem experiência em receber pessoas, muitas pessoas, ele vai simplesmente ali receitar um remédio. Você está com a dor assim, passando isso, toma esse remédio, tal, a pessoa vai tomar. E se aquele remédio resolve, a pessoa não vai voltar ali no médico. Mas se a pessoa toma o remédio e aquele remédio não faz efeito, a pessoa ela vai voltar no médico para poder falar com o médico que aquele remédio não surtiu efeito. O que o médico vai fazer? Ele vai precisar examinar melhor a pessoa. E em muitos casos vão ser necessários vários tipos de exames até que se descubra o que a pessoa está sentindo, ou o que a pessoa está passando, ou que tipo de doença a pessoa está tendo. Então, gente, examinar é muito importante, tá? Eu tenho uma frase que eu escrevi aqui, eu escrevi o estudo, por isso eu volta e meia venho aqui no computador para mim ir passando para vocês o que eu julguei de mais importante para o estudo nessa manhã. Conhecer é importante, mas não basta conhecer. É muito importante saber transmitir o conhecimento, tá? Então, assim, tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia ou outros tipos de conhecimento que a pessoa tem. Mas a pessoa, ela não sabe transmitir. Então, há uma diferença nessa questão de transmitir aquilo que nós conhecemos, de simplesmente falar, eu conheço. Você conhece, é bom. Mas você vai guardar só para você mesmo? Se for, você não vai precisar se importar em saber transmitir. No caso da palavra de Deus, você não pode guardar ela só para você, porque nós somos orientados constantemente a transmitir a palavra de Deus, que é justamente pregar o evangelho, que é justamente comunicar aquilo que nós conhecemos de Deus. Então aí a comunicação bíblica, ela começa a entrar num contexto diferente. Você aprende aquilo que Deus comunicou com você, por meio da palavra de Deus, por meio de um pastor, por meio de alguém, e você também vai passar a comunicar aquilo. Agora, como que você vai comunicar, né? Então, por isso que eu disse, conhecer é importante, mas não basta conhecer. No caso da palavra de Deus, é importante saber transmitir o conhecimento. Então, não basta você ler, é importante você entender o que você está lendo. Lembra daquela passagem que o eunuco falou, quando foi perguntado, como que eu posso... Ele estava lendo a palavra, mas ele disse, como que eu posso entender se não houver quem me explique? Então, a palavra de Deus, principalmente para quem é novo na fé, ele não vai conhecer a Bíblia, e ninguém vai conhecer a Bíblia, como se diz o ditado, de capa a capa, de um dia para o outro, irmãos. É necessário estudar todos os dias, examinar todos os dias, tanto que a Bíblia nos orienta a meditarmos na palavra de Deus todos os dias. E se você vai meditar, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa examinar e ficar meditando naquele texto. Eu até costumo dizer para as pessoas nos seminários, quando dou seminários no caso de conhecimento bíblico, de comunicação bíblica, ou exegese, hermenêutica, essa área, eu falo muito assim para as pessoas. Nunca leia um texto uma vez só. Se possível, repita a leitura daquele texto várias e várias vezes. É aí que a gente começa a ter uma visão melhor do texto, tá, gente? Então você tem que ler várias vezes. Ninguém vai ler somente um livro, principalmente do tamanho da Bíblia. Se você pega um livro grande e você lê ele só uma vez,
é importante? Mas você não vai ter uma facilidade para conhecer aquele livro. Tá? Você pega, por exemplo, os cristãos estudam muito a história dos hebreus, né? E se você pegar a história dos hebreus, a obra completa, que seria ali a narrativa das 3 histórias que foi contada por Flávio Joséfo, você não vai compreender tudo de uma vez, mesmo porque ele está narrando a Bíblia e as guerras que houve da forma dele, pelo que ele também conheceu dos estudos bíblicos. É importante o texto, ainda que para os hebreus que não são cristãos, eles não aderem, tá, a história de Flávio Joséfo, mas para nós é uma das mais importantes comunicações bíblicas, né, que nós temos, dar-nos a entender realmente que esses textos que nós temos na Bíblia, eles são verídicos, né? O livro, a história dos hebreus, é muito importante para nós, mas não é a nossa base de fé. A nossa base de fé é a própria palavra de Deus. Só que aí eu falo para uma pessoa, vamos supor, se você pega um texto da Bíblia lá, qualquer texto, vamos supor, você pega esse que nós lemos aqui, deixa eu vir aqui, João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, versículo 39, abre aí. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. O que acontece? Você tem que ler, se for um versículo pequeno assim, eu te recomendo você ler ele centenas de vezes e meditar. E eu acredito que nós sempre vamos estar tendo algo novo. Então, por exemplo, se você pega esse texto, esse versículo, João 5,39, examinais, eu estava falando agora há pouco aí, que o exame é algo detalhado. As Escrituras é a palavra de Deus, é o assunto de hoje que nós estamos tendo, é a comunicação de Deus conosco, é a comunicação bíblica. Se você quer compreender a comunicação de Deus conosco, você tem que examinar a Escritura. Você não pode ser os cristãos da nossa geração que fica só atrás de revelações fáceis. Vem procurando, pastor, me revela o sentido. As pessoas não querem mais tirar tempo para ler. As pessoas não querem mais tirar tempo para estudar. As pessoas simplesmente querem que um pastor revele o que ela está passando e pronto. E não é assim. Estou aqui pregando contra a revelação também, tá? Mas o que eu quero dizer é que a comunicação bíblica é a revelação de Deus para nós, é a revelação de Deus ao homem. Então, examinais as Escrituras. Jesus não falou, examine o fulano, beltrano ou ciclano. Jesus falou, examinais as Escrituras. Por quê? Depois da vírgula, ele diz aí, se você estiver me acompanhando aí, ele diz, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Ou seja, é através da leitura do exame da Escritura que nós temos a vida eterna, que nós aprendemos sobre a vida eterna. E aí vem algo muito importante depois da segunda vírgula, né? A vírgula, nós falamos sempre que nós aprendemos no português que a vírgula, ela é um momento de respiração, uma respiração rápida na leitura, né? Então ela diz assim, e Jesus fala, e são elas quem? As Escrituras. E são elas que de mim testificam, né? Ou em algumas versões diz que testificam de mim. Aí você vai e pega essa palavra, testificar. O que é testificar? Várias coisas nós podemos dizer aqui. É falar, é testemunhar. Ou seja, Jesus não nos mandou procurar uma testemunha da sua palavra, porque os apóstolos já estão mortos. As testemunhas oculares que viram o que Jesus fez, já morreram. Nós não temos nenhuma testemunha de Deus ocular. Nós temos pessoas que leem a Bíblia, dão um testemunho de algo que elas viveram, receberam um milagre, e vão e testemunham aquilo. Mas a palavra de Deus é que testifica Deus, é o que testifica de Deus. Tá? Talvez um dos grandes erros, vou falar aqui como teólogo nesse momento,
Não que isso importe alguma coisa, tá? Mas talvez um dos grandes erros que até os próprios teólogos e estudiosos da Bíblia fazem é que dão ênfase mais o que os homens falam ou falaram ao longo da história do que o que a própria palavra de Deus fala. Então aqui eu vou entrar aqui num contexto, por exemplo, como eu estava falando agora. É importante estudar Flávio Joséfo? Sim, para nós cristãos. É o livro que nós temos ali, o escritor, é um dos escritores que nós temos mais perto, né, do que os apóstolos viveram, e de conteúdo paralelo, né? Então, um livro paralelo que nós temos perto e é muito importante. Eu também estudo, muitas vezes diariamente, os escritos dele para entrar em paralelo com o contexto bíblico. É muito importante. É importante estudar os reformadores da igreja? É importante. É importante estudar John Wesley, é importante estudar Martim Lutero, é importante estudar João Calvino, é importante estudar outros reformadores, John Bunyan, né? É importante estudar Jacob Armínio, é importante. Só que a questão é a seguinte: todos os escritos são importantes. Nós não podemos ter eles como base da nossa fé. E muitas vezes a igreja tira no estudo desses escritores ou pastores, homens que foram muito importantes, tá, gente? Não me entendam mal. Mas muitas vezes se baseiam nas palavras deles. Eu sei que existe, como escritor, eu sei que existe. Eu também escrevo estudos bíblicos e teológicos para seminários e alguns livros que eu tenho, e a gente quer passar o máximo daquilo que nós entendemos, é importante. Mas, por exemplo, se você pega lá os estudos de Jacob Armínio e você pega lá os estudos de João Calvino, a igreja entra naquela briga da teoria da predestinação e do livre-arbítrio. Enquanto Armínio vai defender o livre-arbítrio, Calvino vai defender a predestinação. E nós vemos as pessoas discutirem muito na rede social. Eu não vou entrar aqui nesse assunto, tá? Porque senão não dá para me terminar a aula, mas é só para a gente entender. Nós vemos muito na rede social as pessoas citar mais o que o Armínio falou, os arminianos citarem mais o que Armínio falou, e os calvinistas citar mais o que Calvino falou, do que citar mesmo na íntegra o que a Bíblia diz. E na Bíblia nós vamos encontrar textos que remetem às duas linhas de pensamento. E aí vai ter uma dificuldade grande a entender. Eu, particularmente, acredito na teoria do livre-arbítrio, né? Mas eu examino os textos que falam sobre predestinação e compreendo que Deus predestinou a salvação ao homem. Eu tenho uma pregação sobre isso no YouTube, que é mais fácil de vocês entenderem, tá? Depois vocês procuram lá. Mas o que eu quero dizer? Eu não creio na liberdade de aceitar a Cristo porque Armínio falou. Eu creio pelos textos que eu fui estudar, ainda que são importantes que ele disse. Eu creio por aquilo que eu estudo da Bíblia, por aquilo que eu vou aprendendo, tá? Então, assim, nunca tenha como base de fé o que um homem disse, mas sim o que a Bíblia diz. Vá sempre para a Bíblia. O que eu estou dizendo aqui para você, você tem que ir para a Bíblia. Eu não posso ser a tua referência de fé. A referência de fé para nós é a palavra de Deus. Então, a comunicação bíblica, gente, o exame, ele tem que ser, ele é algo detalhado. E Jesus fala aqui, João 5,39, é a palavra que testifica de mim. Não é o Calvínio, não é o Armínio, não é o Dernival. Não, é importante. Mas quem testifica de Deus é a palavra. Não é a igreja Ministério a Glória de Deus, a igreja do fulano, do beltrano, do ciclano, a igreja tal, tal, tal. É a palavra de Deus quando é pregada em sua veracidade, tá? Sobre comunicação bíblica, nós precisamos compreender corretamente o que a Bíblia nos comunica, tá, irmão? Sobre comunicação bíblica, nós precisamos compreender corretamente o que a Bíblia nos comunica. Então, assim, sobre isso, os estudiosos estudam algo que nós chamamos de homilética, tá?
na prática, né, de uma forma simples, o que é homilética? Eu não vou, de repente, alguém, um estudioso mais profundo da palavra de Deus, pode estudar aí depois e achar a explicação simples, mas o meu intuito é explicar de maneira simples para aqueles que não são teólogos, para aqueles que a grande maioria da igreja não são teólogos. Eu quero explicar de forma simples. Homilética, da forma simples, gente, é o que é? É a arte de se pregar os sermões religiosos. Então, a homilética é a arte da pessoa pregar. Isso no estudo, tá? Na igreja, nós aprendemos que a pregação é um dom. Então, o dom de pregar, o pregador ele vai estudar um pouquinho de homilética para aprender a se comunicar melhor e se expressar melhor para que as pessoas entendam ele melhor. Ninguém está falando aqui que é necessário ter estudo para pregar, tá? Mas para ensinar melhor, isso vai ajudar. A hermenêutica, que é outra palavra que nós ouvimos muito falar, ela já é a ciência ou o estudo da interpretação. Enquanto a homilética ela te ajuda a pregar os sermões, a pregar a palavra de Deus, a hermenêutica ela vai te ajudar a interpretar os textos. Ou seja, é o exame, aquilo que eu estava falando para você. Você vai ler várias vezes aquele texto, vai meditar, vai pesquisar o significado da palavra que estava ali, o que testifica, o que é isso, tal, para você compreender melhor. Porque tem muita coisa na Bíblia que a gente não entende fazendo uma leitura só. Devemos ser sinceros com isso, gente. A nossa geração tem sido muito negligente no estudo da palavra de Deus. Tratam como se estudo não fosse nada. E estudo é muito importante, gente. Claro que não é por estudar ou pelo muito conhecer que alguém vai ser salvo. É pela fé. Mas como que alguém vai estar edificado na rocha que é Cristo, se não for conhecendo a palavra de Deus? Se nós aprendemos aqui, com o primeiro versículo que nós lemos aqui de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então você tem que conhecer. Uma pessoa é liberta, mas se ele não permanecer no amor de Cristo, no conhecimento da palavra, ele vai se dispersar. Por isso a palavra foi deixada. Deus comunicou e deixou por escrito, através dos escritores, para que não fosse simplesmente um contando de uma forma, um contando de outra, um falando de um jeito, um falando do outro, mas temos a nossa base de fé, que é pelo meio da palavra de Deus. Tá? Então, assim, a homilética ela é a arte, né, o dom de pregar os sermões. O estudo da homilética nos ajuda a pregar. Eu sei que vai ter pregador que vai falar, mas Deus me deu o dom e pronto, acabou. Sim, mas tem muita gente também dizendo que tem dom e falando qualquer coisa. Cuidado com isso. A hermenêutica, no caso, ela vai ser essa ciência, vai nos ajudar a interpretar, né, o estudo da palavra de Deus. E por último aqui, a oratória, né, que é a arte de falar em público. A oratória ela vai estar ali paralela com a homilética. Porque é no momento que você vai estar pregando, no momento que você vai estar falando em público. Então, a oratória ela se assemelha à homilética, mas não trata somente de pregação. Uma pessoa vai estudar sobre oratória quando ela vai fazer vários tipos de faculdades. Por exemplo, quando eu estudei marketing, eu aprendi questões sobre oratória, sobre comunicação. Quando eu fiz a faculdade de teologia, eu aprendi questões sobre homilética, hermenêutica, sobre oratória. A gente vai aprender campos da filosofia. A oratória não é só para quem prega. Tem pessoa que não prega, mas ele dá aula numa escola bíblica, ou ele é um seminarista, e ele usa a oratória para quê? Para poder ele perder aquele medo de falar em público, para ele falar melhor. Uma das dificuldades assim que a gente ainda está aprendendo isso, tá? É nessa questão como eu estou aqui agora dando essa aula, por meio da live. E aí assim, eu vejo uns ou poucos que entram aqui por meio do celular aqui, eu vejo, mas eu não estou vendo todos que estão assistindo ou que vão assistir depois. Então, assim, gera uma preocupação naquilo que a gente vai passar, se a pessoa vai entender, ela não vai ter tempo para perguntar. Quando a pessoa está falando em público, e a oratória é essa questão de falar em público, a pessoa está vendo quem está ali, ela analisa o público, ela vê se essa pessoa
que tipo de linguagem será que essa pessoa fala? Então, a oratória, ela ajuda o pregador a se expressar melhor em público, a perder aquele medo de falar. Tá? Então, um bom orador, ele prende a atenção do ouvinte. Então, como eu estava dizendo, é muito difícil você prender a atenção das pessoas por meio de uma câmera, por meio da live. É importante que você estude depois, que você vá no canal depois e estude por um todo, porque tem muita pessoa que entra no meio da live. É diferente se eu estivesse aqui dando uma escola bíblica e as pessoas estão desde o começo da aula. Veja a importância de nós estarmos na igreja e que muita gente não estão dando importância para isso. Claro que a pessoa entrar lá, estudar um texto depois é importante, mas quem entra no meio da aula não sabe o que foi falado até aqui. A não ser que ele estude depois, qualquer oratória hermenêutica que for feita não vai adiantar muita coisa para a pessoa que entrou no meio da aula se ele não ficar até o final, por exemplo, para entender o pensamento do estudo que a gente está tendo. Então, assim, existem pessoas que têm um vasto conhecimento, mas eles não sabem transmitir em público, gente. E aí que entra o estudo da homilética, da oratória, que é essa arte de transmissão. Não estou dizendo que isso seja necessário para pregar a palavra de Deus, porque é pelo dom. Estou dizendo aqui que ajuda. Tá? É diferente eu falar para você que você estudar vai te ajudar do que simplesmente eu dizer para você que você não tem o dom de pregar. Não estou falando isso. Tá? Mas quando você tem o dom, e aí você é um estudioso da palavra de Deus, você vai ter mais facilidade. Com certeza vai ter mais facilidade. Para que haja comunicação, pelo menos 3 elementos são necessários. O emissor, o transmissor e o receptor. O emissor, o transmissor e o receptor. Sendo o emissor o que emite, né? O transmissor o meio utilizado para a transmissão, para se transmitir tal conteúdo, o que o emissor está falando ou quer passar, e o receptor que recebe todo o conteúdo da comunicação. Então, assim, um dos elementos da homilética é o discurso. E existe diferença entre discurso e conversa. No discurso, por exemplo, trata-se de um ponto onde o locutor, que é a pessoa que fala para um determinado grupo de pessoas que o escuta ali, ele faça isso sem que se faça interrupções pelos seus espectadores. Então, somente o locutor fala, o transmissor fala, né? O emissor fala. Como eu estou aqui falando sem interrupções. Mas eu poderia estar aqui com a classe cheia, as pessoas levantando a mão, eu falando, parando para explicar, né? E há uma diferença no discurso para uma conversa. A conversa ela pode ser só um diálogo, como o diálogo de Jesus e Nicodemos, né? A conversa ela pode ser entre grupo de pessoas, e aí uma pessoa fala algo, uma pessoa fala outra. É aquela questão quando o grupo dos irmãos se reúne para estudar a Bíblia, para conversar, ou estão ali, de repente, em família e começam a falar da Bíblia, e um traz uma passagem, um traz outra. Tá? Agora, assim, na conversa, há um diálogo entre o transmissor e o receptor. No caso, quando há só o emissor está falando com uma pessoa só. Então, há nesse diálogo um ponto importante, é se você compreender isso melhor, você vai lá em João, no capítulo 3, né, e você vai ver ali o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Tá? Ali, Jesus conversa com ele, ainda que esse diálogo depois vai ser passado para nós. Um outro fator importante, né, que eu chamo da homilética, é também a retórica. A retórica, ela é a arte de expressar bem o discurso e o conjunto de regras de se falar bem. Ou seja, você comunicar algo com excelência. Não basta falar e falar. Precisamos ser entendidos. Não basta você que é um comunicador, você que é um pregador, você precisa compreender isso daqui, gente. Não basta falar e falar e falar. Nós precisamos ser compreendidos. Então, nós precisamos ser entendidos.
Um professor na classe da aula, ele tem que perguntar e estar prontos para tirar dúvidas. Por isso, a dificuldade de fazer isso assim filmado. Porque assim, eu não posso de momento tirar dúvidas. Depois talvez eu possa e responda, é mais fácil. Mas assim, diretamente pelo vídeo fica difícil. Por isso eu estou tentando esmiuçar aqui os detalhes para quem está aí me assistindo compreender. Para que eu não fique somente falando e ninguém entenda nada. Porque tem gente que é assim, ele pensa que é só por falar, e a Bíblia mesmo nos ensina em Provérbios 10, 19, que no muito falar há tropeço, né? Então tem pregador que ele prega horas e horas e horas. Eu já estou aqui no estudo longo, mas é um estudo até eu prolongo mais. Mas geralmente quando eu estou pregando, eu prego 35 minutos, 40 minutos, é uma pregação, o tempo de pregação que eu faço. Porque não é só falar, porque a Bíblia mesmo nos diz aí, Provérbios 10, 19, que no muito falar há tropeço. É claro que se uma pessoa está trazendo um bom conteúdo da palavra de Deus, e de uma forma correta, vai ser agradável para você ficar ali horas e horas ouvindo aquela pessoa, né? Como muitas vezes ali nós vamos ver que Paulo pregava horas e horas e horas ali para a igreja, para alguma cidade. Na comunicação bíblica, Deus é o emissor, né? Estamos estudando sobre comunicação bíblica, quem está chegando agora. Na comunicação bíblica, Deus é o emissor. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, e é Deus que está comunicando conosco. A Bíblia também é por si só transmissora da vontade de Deus, por meio do Espírito Santo, quando alguém lê. Então, quem transmite a vontade de Deus para nós é a Bíblia, tá? Quem transmite a vontade de Deus para nós é a própria palavra. Não é o que um pastor quer que você saiba ou que você ouça, tá, gente? Então veja só, tem muito pregador e muito pastor, que eu vou falar aqui é até triste, mas tem muitos pastores que eles agem com pensamentos comunista, um pensamento marxista. O que na verdade são esses pensamentos comunistas, marxistas, né, que as pessoas tanto falam por aí, principalmente no meio político? Parece que ele quer fazer o melhor para a igreja, mas ele está atrás só dos seus próprios interesses. E geralmente você não vê nesses pastores pregadores uma vontade de que a igreja aprenda a palavra de Deus. Você vê ele falar muito das campanhas de curas e milagres, eu não estou pregando contra isso, mas você não vê essa pessoa ensinar a Bíblia. E isso é perigoso. Por quê? Há um estudo e um pensamento filosófico de que se você mantém alguém na ignorância, você domina essa pessoa. E muitas pessoas usam a religião mantendo as pessoas na ignorância. Não ensina profundamente a palavra de Deus. Às vezes falam muito de curas, de milagres, disso, daquilo, mas quando alguém vai questionar, vai perguntar alguma coisa da Bíblia, a pessoa simplesmente, isso não é importante não. Você não precisa saber disso não. Tem coisa da Bíblia que a gente só vai saber quando Jesus voltar. Sim, eu sei que existem mistérios na Bíblia, muitas vezes difícil de se entender, mas se Deus comunicou a Bíblia conosco é porque Ele quer que nós a conhecemos de uma forma profunda. Então eu não entendo que muitos pastores omitam a palavra de Deus. Se o próprio Deus foi o emissor, Deus emitiu, tem pastor omitindo. Então pastor não é chamado para omitir a palavra de Deus, ele é chamado para passar, para transmitir. Tá, gente? Então assim é triste quando a gente vê esse pensamento, porque muitos pastores até fazem isso para controlar o rebanho, e muitos políticos também fazem isso para controlar as massas, tá? Então, cuidado com pessoas que simplesmente têm um pensamento de que você não precisa conhecer algo mais da Bíblia, não. Eu sempre falo aqui na igreja, como pastor, sempre falo nos seminários que eu dou nas igrejas de teologia bíblica ou de outros assuntos, seja de comunicação, eu sempre falo uma coisa: se eu não souber responder, eu fico feliz, porque é algo novo que eu preciso aprender. E aí eu vou procurar
para poder passar na medida do possível aquilo para as pessoas. Então a Bíblia, ela é por si só transmissora da vontade de Deus. É muito mais fácil ela ser entendida quando um pregador que tem conhecimento, e um conhecimento pleno da palavra de Deus e um dom de pregar, ela vem e fala com alguém. Tá? A comunicação pode ser direta ou indireta, podendo ser pessoal ou por meio de algum veículo de comunicação. Tá? A comunicação pode ser direta, indireta, ou seja, ela pode ser pessoal, pode ser um diálogo, você passando para a pessoa, ou por meio de um veículo de comunicação, como eu estou fazendo aqui através da internet. Tais como telefone, carta, filmagem, né, e-mail, mídias sociais, digitais, entre outras. Né? É importante lembrar que comunicação não é feita somente por palavra audível, mas também por sinais, gestos, letreiros, né, desenhos e etc. Tá? Existem essas formas de comunicações. Eu vou, por exemplo, falar algo aqui para vocês. Eu nunca fui católico, tá, gente? Mas as igrejas católicas têm muitos desenhos, né, lá, e que na antiguidade, esses desenhos, quando a pessoa não tinha acesso à leitura, eles eram colocados para as pessoas memorizar. Eu sei que ao passar dos longos dos anos, isso foi sendo feito e de uma forma errada, né? Se voltou para a idolatria, mas no princípio o intuito era que fosse como numa classe de criança. Tem lá um desenhinho dos apóstolos de Jesus, não para as pessoas estar ali idolatrando aquele desenho, mas sim para as pessoas que não sabiam ler, ver e memorizar. Tá? Então, dessa forma, a comunicação era passada por desenhos, por letreiros. A gente vai ver muito isso nas cavernas antigas, quando se achavam comunicações ali. Tá? Sim. Tem um comentário até bíblico aqui que o pastor Peter está fazendo, de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu cito, às vezes, bastante esse comentário nos seminários, né? Que o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Essa citação que o pastor Peter fez aí é muito importante, porque eu já vi e ainda vejo muitos pastores pregar que o povo é destruído porque não tem conhecimento, porque não busca. É, de certa forma, verídico. Mas a palavra aqui está sendo dita para quem? Para o sacerdote. A culpa era de quem? Do sacerdote. O povo estava sendo destruído porque não tinha conhecimento. Mas de quem era a culpa? Do sacerdote, que rejeitava o conhecimento. Ou seja, se o sacerdote rejeita o conhecimento, ele que tem aí por obrigação de ensinar ao povo, de apacentar as ovelhas, aí ele é o primeiro culpado, né? No topo da lista, o pastor vai ter que prestar conta a Deus das ovelhas. Então é muito importante essa questão aí. Obrigado aí, pastor Peter, por nos lembrar. Isso é muito importante. E é o que a gente está fazendo nessa manhã, nós já estamos caminhando aqui para terminar, falando de um assunto que normalmente você não vai ouvir falar em muitas escolas bíblicas ou muitas igrejas. Eu até falo que muitas escolas bíblicas virou uma pregação. Não era para ser uma pregação só como num culto. Não que não seja importante. Isso é o meu entendimento, tá, gente? É para ser um estudo. É para tirar dúvida. É para dialogar. É para conversar. Para que a gente possa se entender. Eu recebo muitas pessoas me passam mensagens no WhatsApp perguntando coisas, porque as pessoas têm muitas dúvidas. As pessoas estão na igreja, mas têm muitas dúvidas, porque as pessoas não compreendem a Bíblia da forma que muitas pessoas estão pensando que elas compreendem. As pessoas, graças a Deus, ainda têm a fé, né, que é o que sustenta esse pilar. Então é importante lembrar, né, que a comunicação ela é passada de várias formas. Pensando nisto, tá? Pensando nisto, qual comunicação nós temos passado para as pessoas através do nosso comportamento? O teu comportamento, testemunho, também é uma forma de você comunicar a Bíblia. Porque se o teu testemunho que você dá for contrário daquilo que você ensina da Bíblia, o que você diz que está aprendendo, o que você diz que vive na igreja, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, essa pessoa aí
Ela não faz nada daquilo que ela fala de Deus. Então, o nosso testemunho, né, o nosso testemunho é uma forma de comunicação que nós passamos, o nosso comportamento, melhor dizendo. O nosso testemunho e o nosso comportamento é uma forma de comunicação que nós também damos daquilo que nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Como servos de Deus, devemos nos portar com decência no que se diz respeito ao nosso comportamento, testemunho diante da sociedade, a maneira que falamos, eu digo sempre para as pessoas, gente, o cristão pensa, porque nós estamos em novos tempos, a gente pode usar qualquer linguajar. Eu sei que a linguagem, né, ela pode ser culta, ela pode ser coloquial, é aquela questão de linguística, e eu não sou professor disso, mas a gente compreende um pouquinho, tá? Isso tem mudado ao longo dos tempos? Tem. Existem vícios de linguagem que não são agressivos? Existem. Por exemplo, antigamente, há um tempo atrás, se um repórter usasse a palavra agente na língua portuguesa, não é correto para, no caso, vamos supor, a gente vai a tal lugar, né? O jornalista não usaria. Hoje a gente já vê alguns usando, eu também falo, porque virou uma forma linguística de nós nos comunicarmos que nós nem usamos, está vendo? Que a gente fica... nós viciamos em falar assim. Muda alguma coisa? Não, eu não entendo isso mais como algo agressivo. Tá? Mas quando alguém começa a falar, ele é uma pessoa de Deus e começa a falar palavrão, a Bíblia vai dizer, não haja na vossa língua palavra torpe. Então, crente não pode falar palavrão. Crente não pode ficar falando palavras de maldição, de derrota, de várias coisas. Então, quando eu falo a maneira de falar, estou falando dessa maneira de falar. E não sobre uma forma de comunicação aí, verbal ou linguística, tá? De língua portuguesa. Se a pessoa fala simples ou ele é culto no falar. Não é isso. Eu estou falando sobre a maneira do cristão falar, é usar a palavra de Deus, é se espelhar na palavra de Deus para não estar falando palavra torpe. A maneira que nos vestimos, né? Isso representa, sim, muito diante da sociedade, gente. Eu sei aquele ditado que eu pelo menos, eu não vou à praia como eu estou vestido aqui, com a camisa social. Eu posso ir, não é proibido. Eu também não preciso ir à praia escandaloso. Eu, particularmente, não uso sunga na praia. Eu prefiro usar lá um short de banho. Eu gosto assim. É diferente se eu estar na minha casa só com a minha família. Para mim. Tá? Agora, veja só. Onde está o problema nas vestimentas? Na decência. Só. A questão não é a moda, é a decência. Né? Então, quando as nossas vestimentas também comunica aquilo que nós somos. Isso não só na igreja, na palavra de Deus. Eu aprendi algo no marketing há muito tempo sobre aquele estudo que o corpo fala. Não dá tempo para a gente entrar aqui em tudo. Tá? Na prática, você precisa conhecer a Bíblia para poder transmiti-la. Na prática, nós precisamos conhecer a Bíblia para podermos transmitir, gente, para as pessoas de uma forma coerente. Então, não adianta simplesmente a pessoa vai lá e pensa, eu li o texto, lê um texto da Bíblia, escolhe lá um versículo e lê e vai e passa para alguém de qualquer forma. Você vai encontrar passagens na Bíblia falando coisas que você não vai passar aquilo. Você vai encontrar passagens, principalmente no Velho Testamento, algumas questões que, se você pegar aquele texto isolado, você vai criar problemas com ele. Então, assim, é preciso conhecer a palavra de Deus para observar que você vai encontrar um texto em Gênesis e uma concordância dele lá no Novo Testamento. Tá? Senão, as pessoas vão fazer o que muitos fazem, uma bagunça com a palavra de Deus. Tá? Por exemplo, lá no Velho Testamento, hoje a igreja vai apedrejar as pessoas quando elas adulteram, como era na lei, ou elas vão fazer que nem Jesus, quando pegou a mulher pega em adultério? Vai pregar a mensagem, vá e não peques mais.
Deus está te dando uma nova oportunidade. Até Jesus vir há uma nova oportunidade. Então tem que se tomar esse cuidado. Tem que conhecer a palavra de Deus para poder transmitir. Não estou dizendo que a gente não deva falar por meio do nosso testemunho. Estou falando num estudo, né? Ou um pregador, de uma forma coerente. E só há um meio de nós conhecermos, né, gente, a Bíblia. E é o que nós falamos aqui, examinando. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vocês vão encontrar nelas a palavra de vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, quem testifica verdadeiramente de Jesus é a palavra de Deus. E você precisa conhecer se você quer estar fortalecido na presença de Deus. Então, para finalizar, eu quero deixar aqui um assunto sobre a nossa comunicação dentro da igreja, no convívio entre os irmãos. Como será que nós temos sido? Como será que nós temos vivido? Como será que nós temos comunicado a Bíblia? Nós respeitamos o pensamento do outro, ainda que discordamos, e nós sabemos conversar para passar o porquê que discordamos. Nós conversamos com os nossos irmãos a maneira de algo que nós acreditamos que a igreja deveria estar vivendo e muitas vezes não está. Deus deixou a palavra de Deus para que nós não tivéssemos dúvidas, para que não fosse simplesmente alguém nos contando algo que alguém veio contando e chegou até nós. A palavra escrita é uma forma de mídia, é uma forma de comunicação para nós termos em mãos um conteúdo e não sermos enganados por outras pessoas. Alguém pode até usar um texto da Bíblia e te falar alguma coisa. Mas se você for para esses textos, se você se dedicar um tempo, você vai descobrir se aquela pessoa está falando a verdade ou se até ela mesma está enganada no texto. Porque eu até acredito que muitas pessoas pregam algumas coisas erradas por falta de conhecimento. Mas também nós temos que ter cuidado, que a Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam espíritos enganadores. E a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas dariam ouvidos a falsas doutrinas. E haveria doutrinas de homens e até doutrina de demônios. Ou seja, gente, terminando aqui, você já pensou? Homens que ensinam pelas suas próprias filosofias, pelos seus próprios estudos e conhecimentos, e homens que ensinam porque quer passar aquele pensamento, de qualquer forma ele não quer ser contestado, porque ele acha que é aquilo e pronto, e também porque o diabo colocou no coração de muita gente que algo é certo e ela simplesmente segue aquilo. E isso seriam as doutrinas de demônio, que é pior. O que é pior, você já pensou a Bíblia dizer que nos últimos dias existiam estudos, doutrina, né? É um estudo. Haveriam estudos de demônios no meio da igreja, gente. Isso é triste. Mas tem muita gente que não está dando importância. Então, esse estudo de comunicação bíblica, eu deixo aí para vocês hoje. E eu me coloco à disposição, tá? Para responder mensagens por meio do WhatsApp. Tá? Para mim é mais fácil pelo WhatsApp, gente. Eu não tenho mensagem no celular, porque é muita apitação demais. Eu prefiro responder por um lugar só, que é pelo WhatsApp. Tá? E na minha página pessoal você tem lá o meu botão de WhatsApp, na página da igreja aí também tem, que você pode nos perguntar. O meu telefone, eu não tenho um telefone particular, o meu telefone é o telefone que eu uso para tudo, tá? Para a igreja, para isso mesmo. Então você pode entrar lá e estar deixando a sua dúvida também, e eu vou te responder na medida do possível, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Quem ainda não é inscrito
lá no nosso canal no YouTube, Dernival Silva no YouTube e a Glória de Deus no YouTube, e no Facebook aqui é Pastor Dernival Silva, tá? Mas se você procurar tanto no YouTube, Facebook ou no Google, Dernival Silva, você já vai encontrar ali os conteúdos que nós temos produzidos, tá, gente? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Um abraço a todos que estiveram aí acompanhando conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Fica na paz do Senhor Jesus.